Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Foi um mês em que eu li muito, eu estive a participar no Leitura Travessura da Cameleira e portanto acabei por ler um bocadinho mais até do que é habitual, estive a fazer um esforço para conseguir ganhar alguns pontos, não é? Com páginas lidas, e portanto estão aqui muitos livros muito bons, incluindo um livro que eu também li para um projeto da Helga do Ler a Diferença, mas eu irei falar sobre isso quando chegar a esse livro. E portanto, o primeiro livro que eu li no mês de outubro foi aqui o Casa de Eva, de Sadika Johnson, um livro que eu gostei imenso de ler. Nós neste livro vamos encontrar duas mulheres de meios um bocadinho mais pobres, uma que é claramente de um meio onde não tem sequer dinheiro para enviar para a universidade e ela está a tentar ganhar uma bolsa de estudo para conseguir ir estudar e avançar e poder sair do meio dela, que é um bairro muito empobrecido. A relação dela com a família também não é das melhores. A única pessoa da família com quem ela tem uma relação mais próxima é uma das tias, que acaba por lhe dar guarida quando ela é expulsa de casa. E depois temos aqui outra mulher que vem de um meio mais empobrecido, mas os pais dela esforçaram-se muito para juntar dinheiro e a poder enviar para a universidade. E portanto ela já está na universidade, já está no meio, está a ver que existe claramente uma distinção social das pessoas que estão a frequentar aquela universidade, que é uma universidade maioritariamente para pessoas negras, e ela vai ver que dentro da universidade existem algumas hierarquias e vai acabar por se apaixonar por alguém que está numa hierarquia superior à dela. E portanto nós temos aqui um livro que fala muito de questões sociais, mesmo dentro da própria comunidade negra dos Estados Unidos. Este livro passa-se no final dos anos 40 e início dos anos 60 e nós vamos ver aqui estas discrepâncias sociais e a forma como cada uma delas está disposta a deixar algumas coisas para trás para conseguir garantir um futuro. Vamos ver a forma como as relações que elas estabelecem com as pessoas à volta delas acaba por influenciar a forma como o futuro delas se vai desenrolar. Nós temos aqui duas mulheres que, apesar de virem de meios mais empobrecidos, têm duas posições muito diferentes a nível social e também duas experiências de vida muito diferentes. O que elas podem almejar alcançar também são diferentes. E portanto vamos ver aqui o que é esta Casa de Eva, de que forma estas duas mulheres acabam por se unir num futuro comum, de que forma essa ligação existe. Este livro já tem uma sugestão de leitura e eu gostei muito de conhecer estas mulheres e as duas habitam um pouco na minha cabeça e lá está, já foi lido em outubro. Portanto, é um livro que vale muito a pena. Se não viram ainda a sugestão de leitura, aconselho a irem ver e aconselho a lerem este livro, é muito interessante. Acabou por me fazer pensar em coisas que eu ainda não tinha pensado antes e levanta aqui algumas questões também muito importantes a nível de maternidade, do futuro que alguém pode pensar em ter para si próprio quando faz parte de uma minoria ou quando vem de famílias que não têm posses para fazer com que nós consigamos sair daquele meio em que nascemos. Portanto, levanta aqui muitas questões sociais muito interessantes e está muito bem escrito de acordo com a época em que a história se posiciona, em que a história decorre. Portanto, se não leram ainda, se não viram o vídeo também, vão ver. Depois disso, continuamos com questões sociais, não necessariamente no mesmo sentido. Tenho aqui Scythe, do Neil Shusterman, um livro que eu acabei por passar um bocadinho à frente de outros que eu tinha previsto ler durante este mês, porque como o autor vinha a Portugal, eu queria muito conhecer o autor, mas queria já ter lido ou estar a ler alguma coisa do autor. Portanto, eu não quero um livro autografado só porque tenho um livro autografado. Autógrafos para mim, sinceramente, vale zero. Exceto no sentido em que eu conheci aquela pessoa, é uma marca do momento em que eu tive a oportunidade de conhecer e estar com a pessoa. Aqui no Scythe nós temos uma realidade utópica, para todos os efeitos é uma realidade utópica, em que o ser humano conquistou a morte. Já ninguém morre de forma natural, portanto já não há doenças, não há mortes súbitas, não há morte por velhice, dá para reverter um pouco o tempo, dá para imensas coisas. E portanto, já que ninguém morre de forma natural, a morte tem de ser trazida de forma a conseguir controlar aqui um pouco não só a população, a quantidade de pessoas que habita no planeta, mas também para manter aqui uma certa normalidade. E para isso existem os sites, os ceifadores. E os ceifadores o que fazem é selecionar algumas pessoas que vão ser ceifadas e a forma como cada um escolhe as pessoas, a forma como cada um faz essa ceifa
é muito diversa de ceifador para ceifador. Na realidade, ninguém quer ser um ceifador, quem quer pode estar ali algum desequilíbrio na pessoa e talvez não seja a pessoa mais indicada para ser um ceifador. Isto é um trabalho que tem uma responsabilidade muito grande e que acarreta também muitas questões de ética. O que é que faz com que alguém seja escolhido para ceifar? É suposto ser uma coisa aleatória, da mesma maneira que a morte muitas vezes é aleatória, e portanto nós vemos aqui dois adolescentes que foram selecionados para integrar as fileiras dos ceifadores. Vamos ver a forma como cada um deles reage a esse convite, a forma como cada um pensa no que poderá vir a ser o futuro, a forma como eles se relacionam com a pessoa que os escolheu e que no fundo está a ensinar-lhes tudo aquilo que sabe. E eles vão vendo aqui também a forma como cada ceifador tem um método de trabalho diferente, qual é que se identificam mais. Eles não fazem ideia do que é que os aguarda no futuro e, ao mesmo tempo, também vamos tendo aqui entradas de diários de pelo menos 2 ceifadores e é muito curioso ver a forma como cada um percepciona aquilo que está a fazer. Cada ceifador é obrigado a ter um diário onde escreve todos os dias, tem de escrevendo sobre as coisas que fez ou as questões que se levantaram, desabafos, por aí fora. E nós vamos vendo aqui a perspectiva de 2 ceifadores diferentes. Vamos vendo também a perspectiva do ceifador que os está a ensinar e é extremamente interessante, muito interessante ver o que é que aconteceria se nós se deixássemos de ver aqui a questão da morte, porque muitas das coisas que faz um ser humano apreciar a vida é o facto de saber que as coisas um dia vão desaparecer ou que vai deixar de estar cá para as aproveitar. Portanto, de que forma é que isso afeta a forma como nós vivemos e como percepcionamos a vida? Tem questões muito interessantes e que eu estou extremamente curiosa para continuar a ler. Portanto, os outros já estão cá em casa. Gostei mesmo muito desta história. Muito. O próximo livro foi uma resposta a um desafio do Leitura ou Travessura, que tínhamos de começar a ler um livro e ler um livro em conjunto com alguém. Eu tinha trazido um livro da Feira do Livro e a Faith também eu tinha comprado e, portanto, nós estivemos a ler este livro, que é aqui A Pequena Farmácia Literária de Helena Molini. Este livro tinha-me sido sugerido pela Madalena, de Madalena Divaga, num sentido a nível de biblioterapia, porque era para encontrar caminhos diferentes no meu rumo. A verdade é, no sentido de falar sobre o que é o trabalho de livraria e o que é trabalhar para empresas grandes em relação a empresas mais pequenas, nomeadamente livrarias independentes, efetivamente a forma como este livro fala dessas coisas é tão realista, é tão isto, que nesse aspecto a Madalena acertou muito bem. Tudo o resto, eu não gostei deste livro. Eu queria tanto gostar deste livro. Não gostei particularmente da personagem. Acho que a forma como as coisas estão aqui trabalhadas acaba por nos deixar muito na dúvida e sempre até ao fim, porque não é explicado se o que nós estamos a ver aqui é algo a cair um pouco para a fantasia ou se ela está com algum problema a nível de saúde mental, nomeadamente talvez aqui qualquer coisa dentro do campo da esquizofrenia, e portanto isso nunca é abordado. As temáticas que surgem até podem ser importantes, mas é tudo muito raso, tudo muito superficial e nunca com o devido valor e cuidado que deveria ter. Faz referência ao livro Mestre e Margarita, de Bulgakov, e eu percebi que efetivamente a maneira como estava escrito era de maneira a ser assim um bocadinho etéreo e não sabemos muito bem o que é que está a acontecer, se é real, se é fantasia, se é obra do demo. Mas neste livro não funcionou. Gostei desse piscar de olhos ao clássico russo, não gostei da maneira como o livro está escrito. Lá está, o facto da saúde mental aqui ser tratada de forma tão vaga que nós não sabemos se é saúde mental, se é fantasia, se é o quê, porque isso nunca fica explicado. É só extremamente... eu fiquei muito chateada. A nível de tradução também achei que não estava propriamente cuidado, houve aqui algumas coisas a serem traduzidas à letra. Há muitas coisas nesta história que fazem parte da cultura italiana e que se perdem a nível de tradução, portanto está a fazer referência a coisas, por exemplo, que passam na televisão, programas e que nós não temos acesso. E, portanto, nestes casos, é das poucas vezes em que efetivamente eu acho que faz sentido ter notas de rodapé. Portanto, aqui valia a pena e não tem. Não resultou para mim. A forma como está escrita, as metáforas que ela usa, a personagem é extremamente irritante, a forma como ela usa os amigos e depois parece que nunca há uma verdadeira ligação. Pá, não.
Agora, a nível de livraria, de experiência como livreira, efetivamente muito bom, mas acaba aí. De resto, lê-se depressa, é o que vale. O desafio Ler a Diferença do mês de outubro era ler um livro sáfico. Eu, por acaso, tenho alguns em casa, mas os outros eram muito grandes e eu tinha uma ideia daquilo que queria ler durante este mês e, portanto, acabei por ir buscar um livro que também já veio comigo de uma feira do livro, mas do ano anterior, se não me engano, e foi aqui o Carmila, do Sheridan Le Fanu. Tanto quanto sei, esta é a primeira vez que nós temos aqui uma história a acompanhar uma vampira, sexo feminino. Portanto, é a primeira vez que uma vampira é mencionada na literatura, tanto quanto sei, posso estar errada, corrijam-me se eu estiver errada. E é um livro muito pequeno. Eu acho que a única coisa que peca aqui é o facto de ser tão pequeno. Isto é final do século XIX e, portanto, nós vemos aqui alguém, imaginem alguém saído de uma história de Jane Austen, que são aquelas que estão mais presentes na nossa memória coletiva, a ser apanhada aqui numa teia de conto de terror. Portanto, isto é uma coisinha muito pequenina, é mesmo uma história pequena. Portanto, nós estamos aqui a acompanhar a Laura, que acaba por incitar o tio a dar guarida a uma rapariga que tinha tido um acidente de carruagem. Portanto, a tia dela segue viagem, a Carmila, como era alguém com a saúde mais fragilizada, ficou para trás. E a questão é, à medida que o tempo passa, a Laura vai ficando com a saúde mais fragilizada e a Carmila vai ficando com a saúde cada vez melhor. É incrível, é assim uma coisa fantástica que ninguém percebe a nível de medicina, já para a altura ninguém percebe o que é que estava a acontecer. E é interessante a forma como nós vamos vendo aqui esta relação de pseudo-amizade a criar-se, portanto, ela a fazer-se passar por amiga, nós vamos vendo as coisas que vão acontecendo, ela vai falando sobre as coisas que vai vendo à noite, mas que acha que são pesadelos. Era suposto não dar para sair dos quartos durante a noite, mas subitamente há coisas que acontecem e, portanto, é uma história muito pequena. E até pode saber a pouco, mas é mais por isso, porque é uma história pequena, é um conto, para todos os efeitos é uma noveleta pequenina, e então é muito interessante ver a perspectiva do século XIX disto e ver a Carmila e como é que esta história acaba por ter um fim e o que é que está aqui envolvido nesta história. Eu gostei de ler, é interessante, estou preparada para o Drácula, pode vir. Depois, um livro que eu fiquei muito surpreendida por ter sido escolhido para o Clube de Leitura. Nós selecionamos em conjunto, portanto vamos fazendo por exclusão de partes e depois é a forma democrática que se escolhe o livro para o mês seguinte, e eu tinha sugerido este e eu não estava à espera que o aceitassem, mas fiquei muito contente. A coleção de Arrependimentos de Clover, de Mickey Bramer, é um livro que foca em uma doula da morte. Nós estamos habituados a ouvir a palavra doula. Para quem já ouviu a palavra doula, geralmente está associada às pessoas que acompanham grávidas. Portanto, as pessoas que têm conhecimentos para fazer o acompanhamento de uma gravidez, ajudam também no contacto com o próprio hospital, se for um parto no hospital. Convenhamos que é uma altura em que a maior parte das pessoas não está propriamente muito lúcida e, portanto, muitas vezes acabam a ser feitos procedimentos que a pessoa não concorda, mas naquele momento foi apanhada ali no meio de tudo e não foi capaz de dizer que não, e portanto as doulas geralmente acompanham alguém para garantir que os seus desejos também são cumpridos dentro daquilo que pode ser feito, e portanto uma doula da morte no fundo o que está a fazer é esse acompanhamento também, portanto o oposto. Neste caso, as doulas geralmente estão associadas ao nascimento, ao trazer vida, e uma doula da morte o que faz é acompanhar alguém nos seus últimos tempos. Pode ser um acompanhamento só mesmo no sentido de ter companhia, de a pessoa não estar a morrer sozinha. Há muita gente que morre sozinha em casa, nos hospitais, e portanto as doulas da morte o que fazem é dar aqui um fim mais digno às pessoas. Portanto fazem um acompanhamento, muitas vezes acabam por dar o conforto que a pessoa não teve em vida, e têm também muitos conhecimentos a nível de direito daquilo que pode ser feito ou não. Às vezes acompanham as pessoas mesmo na forma como escrevem os seus testamentos ou em questões mais delicadas a nível de leis. E nós vamos ver aqui uma personagem que sempre teve uma ligação muito grande à morte. Ela perdeu os pais muito cedo, foi viver com o avô e, portanto, a morte sempre esteve muito presente na vida dela. Mas foi só depois da morte do avô que ela acabou por começar a trabalhar como doula
Mandala da Morte, também para uma tentativa de se redimir pelo facto de não ter estado com o avô no momento em que ele morreu. E nós vamos ver aqui alguém que se esconde muito dentro dela própria e que acaba por manter as pessoas afastadas, e o facto dela trabalhar como Mandala da Morte acaba por implicar um bocadinho esse afastamento emocional também para não estar constantemente a sofrer. É muito interessante ver a forma como a autora pegou numa temática que não é muito trabalhada e conseguiu passar para o papel exatamente tudo que envolve esta profissão, tudo a nível emocional, a forma como funciona também em conjunto às vezes com os hospitais, a forma como esta personagem acabou por escolher este caminho, o que é que fez com que ela acabasse a ter esta profissão, a forma como as outras pessoas experienciam isso, o facto de ela ir, por exemplo, a death cafés, que são espaços em que se fala sobre temáticas relacionadas com a morte. O que é que faz com que alguém vá procurar um death café? Portanto, há aqui muitas questões que eu achei que estavam extremamente bem trabalhadas. A personagem tem uma evolução ao longo do livro que eu gostei muito de ver e de acompanhar. Nós vamos sentir falta das pessoas que ela vai perdendo e vamos vendo aqui a forma como ela tem de se libertar de coisas do passado para conseguir pensar num futuro, que é algo que ela foge muito e tem motivos para isso. E eu gostei mesmo muito de ler este livro. É um livro que aconselho. Nós temos aqui alguém que vai procurar um death café precisamente porque na família, sempre que essa questão é levantada, alguém a põe de parte e de género, não vamos falar sobre isso. E então há essa necessidade de se confrontar com uma perda que está iminente e ele vai procurar alguém que lhe consiga dar esse conforto, no fundo, e falar sobre as coisas, que é uma coisa que a família simplesmente não faz. E portanto gostei imenso deste livro. Se esta é uma temática que vos interessa, definitivamente uma boa escolha para ficarem a saber mais. O próximo livro é aqui Conto de Fadas, de Stephen King, um livro com uma capa fantástica, maravilhosa, uma história que eu gostei, mas não é a minha favorita do King. Eu começo a achar que prefiro quando ele escreve policial e terror em relação à fantasia. Este livro está dividido em duas partes. Nós temos aqui uma parte inicial onde vamos conhecer o Charlie. O Charlie é a personagem que nós vamos acompanhar ao longo do livro inteiro. Ele inicialmente vai nos falar sobre a família dele, sobre o momento em que perderam a mãe, sobre tudo aquilo que o pai passou até conseguir chegar ao ponto em que está neste momento, em que está novamente presente na vida do Charlie e de forma completa como pai. E vamos ver a forma como o Charlie vai acabar por fazer amizade com um velhote que mora perto da casa dele e que tem uma cadela como animal de estimação. E portanto nós vamos ver aqui o Charlie a criar amizade com este senhor, o que é que fez com que essa amizade surgisse e de que forma a relação do Charlie com a Radar, a cadela do Sr. Howard, acaba por ter um ponto central em toda a história que está neste livro. E portanto, inicialmente a primeira parte do livro é a forma como essa amizade se desenvolve, o porquê do Charlie acabar por ter uma relação muito forte tanto com o Sr. Howard como com a Radar e o que é que acaba por fazer com que ele passe para a segunda parte deste livro. A segunda parte deste livro é num mundo de fantasia e portanto nós temos aqui uma transição muito ao estilo da História Interminável, que eu não sou a maior fã. Eu não gostei particularmente da História Interminável, de ler o livro, não o filme. O filme também só tem uma parte da história, que é a parte fixe do livro. E portanto, houve aqui algumas coisas no Charlie, na transição dele para este mundo faz de conta, que eu não fiquei a gostar porque são exatamente o tipo de coisas que eu não gostei particularmente na História Interminável. Se vocês gostaram da História Interminável, leiam este livro porque provavelmente vão adorar. Se nunca experimentaram ler King e gostaram da História Interminável, leiam este livro, efetivamente eu acho que vocês vão gostar. Nós temos aqui uma espécie de monstro de Frankenstein numa mistura de vários contos de fadas e portanto os Três Porquinhos, Capuchinho Vermelho, tudo e mais alguma coisa vocês vão ter aqui. Acabamos por ter também uma referência ao Feiticeiro de Oz, a Dorothy com o seu cachorro na sua estrada de tijolos amarelos, e essa parte eu achei piada. O que eu não achei piada foi quando a personagem começa a ter algumas atitudes em que quase parece que se esqueceu de onde é que vem e o que é que está ali a fazer. Quer dizer, o que ele está ali a fazer ele nunca se esquece porque é uma coisa muito específica e ele não descansa enquanto não o tiver feito, que é para depois poder voltar ao mundo dele. Mas há muitas coisas em que parece que se esqueceu que o mundo dele continua e ele não avisou ninguém para onde é que ia, não sabe quanto tempo é que passou.
temos um pai preocupado por trás com uma história ou um historial muito complicado e há aqui quase um desprezo pelo que ficou para trás, apesar de vez em quando ser mencionado, e foi isso que me fez, ou que me impediu de gostar deste livro a 100%. A personagem do Charlie é uma personagem complexa, muito cinzenta. Ao longo do livro ele vai-nos dizendo que já fez coisas que não se orgulha, mas depois há muitas coisas em que ele parece não se orgulhar, mas que está muito pronto a voltar a fazer as mesmas coisas, se achar que com isso consegue chegar ao objetivo dele, e eu isso não gostei particularmente. O que é que eu gostei? Acho que está muito bem feita a primeira parte. Gostei imenso da primeira parte. Da forma como o Charlie vai parar esta casa, da forma como ele conhece o senhor e a sua cadela, o que é que faz com que ele vá à procura de uma solução para um problema. Gostei de muitas coisas que fazem parte deste conto de fadas, deste mundo de fantasia, que não é um mundo de todo de conto de fadas fofinho. Estes contos de fadas acabam por estar muito mais próximos das histórias dos irmãos Grimm, não como nós as conhecemos, mas como eles as passaram para papel, porque eles é uma recolha de histórias, o que os irmãos Grimm fizeram, e portanto são coisas muito obscuras, há muita violência, há muitas coisas que não estão a funcionar bem, e portanto o Charlie acaba por ser visto neste mundo, faz de conta, como um possível salvador. Ele vai ter de fazer não só para ultrapassar as coisas que ele próprio fez, mas também as coisas que o Sr. Howard, que conhecia este mundo, acabou por não fazer e que lhe diz mesmo que é um dos arrependimentos dele. É uma história muito interessante, levanta muitas questões, muitas questões, mas que eu sinto que o que me falhou aqui foi a personagem. E eu acho que esperava mais daquela personagem, esperava um crescimento diferente. De certa forma ele cresce, não lhe falta crescimento, mas lá está, há aqui certas atitudes que para alguém que está arrependido do passado ele está muito pronto a voltar a fazê-las, e isso eu não gostei tanto. Mas é uma história muito interessante, lê-se muito bem e vocês vão estar a torcer pelo Charlie e pela Radar. Vale a pena ler. Para quem gosta da história interminável, definitivamente venha para aqui. Quem não gostou provavelmente vai ter exatamente os mesmos problemas que eu tive, mas também nada vos impede de ler e ver pelos vossos próprios olhos. Eu avisei que no mês de outubro tinha lido muito, portanto, estamos quase a chegar ao fim. Ainda li aqui 2 volumes de Spy Family, li o volume 4 e o volume 5, e continua a ser muito giro acompanhar esta família e as peripécias em que a Anya se mete só porque ela consegue perceber coisas que as outras pessoas não se apercebem que ela consegue perceber, e portanto ela aqui no volume 4 decide que se ganha uma estrela, portanto está mais perto de conseguir aquilo que eles precisam que ela faça, que é ganhar 5 estrelas, se não me engano, e portanto se ela ganha uma estrela então merece ter uma recompensa, e a recompensa que ela quer é um cão, mas não é um cãozinho pequenino, não, é o maior cão que havia no abrigo em que eles foram buscar um animal de estimação. E portanto há aqui mais peripécias também com o cão. O cão também tem os seus poderes, é muito giro. E aqui temos uma história também mais focada na parte da Yor, a maneira como ela está incluída na família, ela acha que está a falhar e portanto vamos ver aqui as tentativas dela de ser uma melhor esposa para o Twilight, e é só muito giro. Se ainda não começaram a ler Spy Family, vai-vos arrancar umas boas gargalhadas, portanto se estiverem para uma coisa para vos fazer rir, Spy Family. E mantendo os mangás, mas deixando a parte de fazer rir, finalmente comecei a ler Monster. Durante o mês de outubro li o primeiro volume e que bom que foi voltar a esta história. Eu tenho uma vaga memória desta história em geral, porque eu vi o anime, se não me engano, em 2015 e portanto a minha memória é fantástica, como vocês sabem, ou como eu já disse várias vezes, vocês talvez não saibam ainda, porque parece que é boa, mas eu posso dizer que há muitos cortes nestes vídeos, quando eu me apercebo daquilo que estou a dizer. E portanto eu fui para esta história com uma ideia de, eu sei que vou adorar, eu sei que a história é muito boa, sei que tem uma vaga ligação à Segunda Guerra Mundial e eu não sei como. Já não me lembro como, porque esta história é passada inicialmente nos anos 90, se não me engano, e portanto de que forma é que isto está relacionado, mas eu sei que há essa ligação, e essa ligação fica explicada, eu acho que é no segundo volume, e foi muito bom voltar a esta história. É uma história que é extremamente inteligente, está extremamente bem escrita, nós estamos aqui a acompanhar um neurocirurgião que vai questionar a forma ética com que o hospital com que ele trabalha funciona. E portanto ele apercebe-se que, sendo um neurocirurgião que é um dos melhores, que há muitos casos que lhe são passados para a mão
em detrimento de outros em que ele poderia ter feito a diferença, mas como ele é o melhor, acaba por ser empurrado para as salas de operações em que estão as pessoas que têm mais influência a nível político, que têm mais poder, que têm mais dinheiro. E portanto ele vai questionar aqui muitas das coisas que têm estado a acontecer no hospital e ele vai-se aperceber que podia ter feito a diferença na vida de outras pessoas, porque ele está a ser empurrado muitas vezes para salas de operação em que qualquer outra pessoa podia fazer aquilo que ele está a fazer. E portanto o Dr. Tenma vai acabar por um dia em que o põe numa sala, ele vai fazer a operação inicial para a qual tinha sido chamado ao hospital. A pessoa que o hospital o tinha empurrado para operar acaba por morrer na sala de operações, mas a criança que ele foi operar, que tinha sido a pessoa que tinha sido chamado para operar, acaba por se salvar. E ele vai ser confrontado aqui com uma situação que não é de todo uma situação normal, felizmente, mas que levanta muitas questões éticas. O que é que acontece quando nós salvamos alguém que se calhar não deveria ter sido salvo? Monster faz aqui referência a uma pessoa que deixa um rastro de destruição por onde passa. E o Dr. Tenma vai ficar com um peso na consciência por estar envolvido no facto dessa pessoa ter sobrevivido. E ao longo de vários anos vai tentar encontrar essa pessoa para pôr um ponto final naquilo que ele fez um ponto e vírgula. E portanto é muito interessante ver a forma como alguém abre mão de um futuro brilhante para fazer aquilo que acha que é o correto. E na realidade nós temos aqui uma história em que várias pessoas estão a fazer aquilo que acham que é o correto. E portanto vamos ver aqui muitas decisões a serem tomadas, ou no sentido de um bem maior, ou no sentido de equilibrar os pratos da balança, ou de corrigir um mal que foi feito. Este livro é extremamente bom, este mangá tem 9 volumes, este primeiro já foi traduzido, neste momento já conseguem encontrá-lo em português, apesar da sinopse estar em inglês. Eu não consegui perceber muito bem o que é que está a acontecer com a Devir, mas este livro tem a sinopse em inglês, não se deixem enganar, por dentro está em português. Para quem não conhece, vale muito a pena conhecer, é um mangá que não é muito grande, como eu disse, tem 9 volumes, são calhamaços, cada volume destes leva-me bem à vontade, no mínimo 3 horas para ler, e é muito interessante as questões que levanta e que nos faz também refletir de quais seriam as posições que nós iremos tomar naquela situação. E portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de outubro, muitos e bons, se bem que houve aqui uma desilusão, mas isso faz parte da vida, nem sempre os livros correspondem às expectativas que nós temos para eles, e portanto são livros que eu gostei muito de ler, livros muito diversos entre eles. Digam-me nos comentários se já leram algum deles, se têm curiosidade com algum deles, se há algum que já esteja a morar aí na vossa casa e que ainda não tenha sido lido, se passou para a frente, agora depois de eu ter falado sobre isso. Deixem-me isso nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima, tchau!